Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou te contar histórias de viagem na pandemia. Eu vou te contar a minha experiência, como foi e como pode ser dá para viajar durante a pandemia. Eu vou te explicar tudo. Primeiro, em março mais ou menos, eu tinha um casamento de amigos super queridos na Bahia, em Caraíva. Eu moro no Mato Grosso do Sul, então até chegar em Caraíva, eu preciso de um avião até São Paulo e o de São Paulo eu vou precisar chegar até Porto Seguro e aí Caraíva. Bom, foi isso que aconteceu. Quando a viagem começou em março, no finalzinho, e foi no finalzinho não, lá pro dia 17, e foi super tranquilo. A gente foi até lá e chegou até Caraíva, né? Fez todos os transportes, chegamos até Caraíva. Já estava rolando um burburinho pela cidade, em São Paulo, na rádio e tal, que estava chegando gente que estava com o coronavírus. Umas pessoas, tinha alguém falando de um voo da Itália e tal, mas a gente, tipo, a gente sempre achou, não vai ser tudo isso, vamos dar uma chance, não vai ser tranquilo. E a gente foi super de boa para essa viagem. Essa viagem também já estava programada há muito tempo, nossos amigos já tinham nos avisados, então a gente estava assim, tranquilo. E fomos. Bom, chegando lá, a gente ficou lá os dias do casamento e aí o burburinho já começou a aumentar mais, que a coisa estava meio feia, que tinha gente com bem mal e tal. E aí já não era mais dois, três, já não era um casamento, é um pessoal que foi espalhando de 10, 20, 30 e o negócio estava começando a ter uma proporção enorme. Nessa época a gente ainda não viajava de máscara, não usava máscara o tempo todo, não era uma determinação. Bom, a gente foi então um dia antes de ir embora, o nosso voo já foi mudado o horário. Então ele já passou para outro horário e aí eu já tava numa apreensão muito grande assim. Tava muito apreensiva o que ia acontecer, se a gente ia conseguir ir embora e tal. Aí quando a gente chegou no aeroporto, vocês não têm noção, gente. Era assim, metade das pessoas já estavam de máscara, metade estavam sem, as pessoas estavam desesperadas para ir embora, elas estavam bravas, fazia fila, o outro discutia, o outro ficava bravo. Eu acredito que todos os voos de Porto Seguro daquele dia, né, da empresa Azul, eles viraram um voo só, então eles mataram os outros e viraram um voo só, porque já tava caindo a demanda, já tava assim, naquela loucura, e aí só tinha aquele voo. Então o voo veio lotado, todo mundo com medo de não conseguir embarcar. Que desespero, gente. Sério, era um negócio assim inacreditável. Eu, na época, tipo, não tava nem entendendo direito o que tava acontecendo. E aí a gente foi, esse voo fez uma escala em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eu lembro que tinha uma pessoa que tava tossindo muito no avião, o pessoal já meio de olhando de cara feia e tal. Foi aquela coisa. E aí a gente voltou para Campinas. Nosso voo era da Azul, né? E a base da Azul é Campinas. Então, o nosso voo de Campinas para Dourados, que é a nossa casa, ele tinha sido já primeiro cancelado. Depois de cancelado, ele foi adiado. E depois ele mudou de novo o horário. A gente estava muito desesperado, eu pelo menos, né? Meu marido estava sempre mais tranquilo, mas eu estava muito nervosa, assim, porque eu não sabia se eu ia conseguir chegar, eu tinha medo. A gente não tinha, por exemplo, a gente não tinha uma máscara e não tinha como comprar naquela hora, assim, não tinha máscara para vender na farmácia, tava tudo, já não tinha mais as coisas, já não tinha álcool em gel, já tava aquela loucura, sabe? E ninguém esperava que isso fosse acontecer do jeito que foi, né? E aí, bom, mudou o nosso voo. E eu tentei falar com a Azul para tentar adiantar esse voo, então teve dia que eu fiquei mais de 2 horas no telefone, 3 horas e nada. Não foi possível conseguir falar com eles para tentar mudar, porque a gente queria ir embora o mais rápido possível. A gente já tinha planos de como que a gente poderia ir embora de carro, de tanto que a situação tava tensa. E assim, lá mesmo em Campinas, a gente já nem saiu do hotel, a gente já ficou lá o tempo todo, não saímos para nada. E aí no outro dia eu peguei o voo e aí a gente já tava bem preocupada, a gente não tinha máscara, eu pedi uma máscara pra comissária de bordo e aí ela me deu uma máscara e deu uma máscara pro meu marido, a gente voltou. Como a gente tava muito assustada ainda, a gente tem, meu pai é idoso, meu sogro era idoso, né? Porque ele ainda tava vivo, ele é idoso, a gente ficou com muito receio de
ter contato com eles. Então a gente ficou em casa por 15 dias, sem sair, sem fazer nada, a gente comprava tudo do mercado para passar esse período mais tenso de pandemia, assim. Então foi bem, eu acho que essa primeira experiência foi bem assustadora, sabe? Porque a gente não tinha noção de o que era, como que era, e o negócio foi propagando muito rápido, assim. Então foi bem tenso. Bom, depois daí a gente ficou em casa, não fizemos nada, fizemos tudo certinho, né? Ficamos mais em casa mesmo. E aí, depois de um tempo, a gente resolveu visitar duas pessoas específicas da família que fazia muito tempo que meu marido não visitava. Ele tinha perdido o pai, então ele queria ter esse contato com o tio. E aí a gente resolveu ir para São Paulo. E aí resolvemos também dar uma passadinha em Ubatuba, né? Que é um lugar que a gente gosta bastante e que a gente já sabia que não estava lotado. Então, antes de viajar, se você pretende viajar para algum lugar na pandemia, tenta dar uma pesquisada como que tá o local, né? E aí a gente foi, aí já foi totalmente diferente. A gente foi no avião da Azul também. Aí a gente usou máscara o tempo todo. A gente não pôde tirar as máscaras, somente para beber água. O lanche era servido no final do voo. A questão de entrar dentro do avião era totalmente organizada. Então entra a cada fileira lá, né? Aquela zona, a cada zona de dentro do avião, que já existe, mas a gente normalmente já faz uma filinha, né? Agora não, tava sendo bem respeitada essa parte, eles estavam com todos os cuidados com a gente. E na parte da praia, a gente procurou praias que não tivessem muitas pessoas, então às vezes a gente chegava no lugar, tava muito cheio, a gente ia para outro lugar. Normalmente dá para você saber como que estão, né? Se as praias estão mais tranquilas ou não. Então é uma dica também. E assim, a gente viajou totalmente fora do período temporada alta, né? Que seria em dezembro, janeiro. Então eu indico assim, para quem quiser viajar, tá querendo viajar na pandemia, uma das coisas é procurar esses períodos mais fora, assim, né? Mais fora de alta temporada. E também foi super tranquilo. Uma coisa assim, aonde a gente chegava, a gente passava álcool em gel, onde que a gente saía, a gente passava álcool em gel. A máscara a gente trocava, isso é muito importante, troca a máscara. A gente tinha maior cuidado nesse sentido. E foi super tranquilo. O Uber em São Paulo não poderia carregar 4 pessoas, né? Então a gente tava uma parte da viagem com a minha irmã e com o meu cunhado, então a gente tinha que ir Uber separados, porque ninguém podia sentar na frente, no banco da frente do motorista ali do lado dele, tá? Por uma questão de segurança para o motorista, tá? E é isso. E essa viagem já foi muito mais tranquila, apesar da situação estar mais, assim, ter casos e tudo. Por que foi mais tranquila? Porque a gente sabia como agir. Então, hoje, tipo, dicas que eu te dou se você quiser viajar na pandemia. Use muito o álcool em gel em todos os lugares, evite ficar tirando a máscara, evita ficar com a máscara mais de 4, 5 horas, sempre tá trocando. Outra coisa que eu não falei antes, mas é a questão da roupa. Então, a gente, no hotel ou na casa que a gente fica, a gente sempre evitou chegar e já sentar com a roupa ou deitar com a roupa que a gente chegou da rua. Então, a gente, apesar de ser um tema meio controverso, eu sei, mas a gente evitava. Então, a gente chegava, tomava banho, a gente tirava aquela roupa. E aí, outra coisa para finalizar é a questão do transporte que você vai decidir. Hoje, se você puder ir de carro, eu digo que é o mais indicado. É mais tranquilo, o seu carro vai ter com as suas coisas, o avião não. Mas se você for de avião também é possível, é uma questão de se cuidar, tá bom? E falando em tudo isso, eu sei que é muito controverso viajar na pandemia. Muitas pessoas acham que não se deve viajar, outras que se deve. Eu tenho algumas coisas em mente que são, por exemplo, o turismo, né? Ele precisa muito, o turismo do Brasil hoje, ele precisa ele precisa, né, de pessoas viajando, de pessoas consumindo. Então eu penso nessas pessoas que trabalham com isso. Eu penso muito na nossa sanidade mental. Então às vezes fica muito difícil da gente conseguir manter tudo bem. Às vezes é preciso um refresco, um refrigério, uma viagem. Gente, viajar na pandemia é uma questão de cuidado e principalmente com a gente, com o outro, que já é o nosso cuidado diariamente que tem acontecido.
Se você optar por fazer isso, faz com bastante atenção, cuidado com as outras pessoas e é possível, mas a gente precisa também se cuidar bastante para dar tudo certo, tá bom? Então é isso, gente. Me fala aqui embaixo o que vocês acham de viajar ou não na pandemia, destinos que vocês acham legais, o que vocês acham sobre o assunto. Conta aí. E não se esqueça de se inscrever no meu canal e dar um like. Valeu!